Eita, esqueci de virar. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a uma live. Estamos na semana de preparação para o workshop Raciocínio Clínico Pélvico. Deixa eu só apoiar aqui. Cadê meu apoio? Não sei. Aqui. Vamos para a semana de preparação para o raciocínio clínico pélvico. Teremos o nosso workshop e ele... Ai, meu Deus, desculpa. Teremos o nosso workshop e ele vai começar no dia 21 de janeiro, semana que vem já. Nesse workshop eu tenho o intuito de te ensinar como você atua nas disfunções do assoalho pélvico, como você se torna um fisioterapeuta seguro na atuação das disfunções do assoalho pélvico. Então, eu te convido a se inscrever no nosso workshop, é gratuito com certificado. E hoje eu quero falar com vocês, preparar vocês para esse workshop incrível. E hoje temos um tema extremamente importante. Venho falando com vocês nas lives, né? E tenho falado com vocês nos stories também, acompanhem os stories, sobre um plano de tratamento fisioterápico, que é um recurso importante para a gente se tornar seguro na atuação como fisioterapeuta pélvico. E então, a live de hoje tem como intuito você aprender como desenvolver e organizar um plano de tratamento voltado para as disfunções do assoalho pélvico. De acordo com o nosso CREFITO, deixa eu ver se eu consigo até compartilhar aqui com vocês. De acordo com o nosso CREFITO, nós temos a obrigação ética de dar um diagnóstico fisioterápico ao nosso paciente e, além disso, desenvolver plano de tratamento para esse paciente. Então, é nosso dever como profissional promover esse tipo de assistência ao nosso paciente. E isso muitas vezes é algo que o fisioterapeuta não executa, e não é porque você é um fisioterapeuta que não sabe atuar, mas é porque muitas vezes você não foi ensinado a desenvolver esse tipo de raciocínio voltado às disfunções do assoalho pélvico. Você não foi ensinado a dar um diagnóstico cinético funcional, você não foi ensinado a estabelecer objetivos terapêuticos. A maioria dos cursos, formações, tem o intuito de apenas dar informações sobre as doenças. E isso faz com que o fisioterapeuta se torne clínico, e nós não somos profissionais clínicos, nós somos profissionais da funcionalidade, do movimento. Então, quando você para de atuar como esse profissional que atende apenas com base em doença, você entrega resultados melhores. Boa noite, Rafa. Então, vamos sair dessa forma de atuação, que é atuar baseado apenas em doença, dando rótulo como doenças. E eu recebo todos os dias mensagens como: Estela, como eu atendo paciente com incontinência urinária? Como eu atendo paciente com prolapso? Como eu atendo paciente que tem bexiga hiperativa? E é muito difícil você conseguir entregar um resultado com informações tão vagas, tão superficiais, que é apenas dando diagnóstico clínico. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, o que eu quero propor para você nessa live é você entender, atuar com base num raciocínio que você desenvolve, que é baseado na literatura, não é somente vozes da minha cabeça, é a voz da ICS que está falando, que é a Sociedade Internacional de Continência, não são vozes da minha cabeça, tá? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre como construir um plano de tratamento fisioterápico. A live de segunda foi incrível, essa vai ser bem melhor, então cola aqui comigo e vamos lá. O primeiro passo para você construir um plano de tratamento fisioterápico, claro, é uma avaliação, minha gente. Uma avaliação em que você procura características disfuncionais do assoalho pélvico. E para isso, você tem que entender o que é função. Muitas vezes o fisioterapeuta, ele não aprende o que é função, não aprende o que é
características de normalidade do assoalho pélvico e não sabe eleger o que é uma disfunção funcional. Então, o primeiro ponto é você entender o que é uma função, o que é um assoalho pélvico dentro de uma normalidade, para no segundo ponto você eleger as características que estão fora dessa funcionalidade. Então, quando você realiza uma avaliação, elege todas as características disfuncionais que você encontrou naquela musculatura do assoalho pélvico, no complexo abdominopélvico, né? Não falamos somente assoalho pélvico, a gente trata abdômen, coluna, diafragma e assoalho pélvico também. Mas é importante eleger essas características disfuncionais para a gente entender quais são os pontos que precisa de melhoria para aquele paciente. E a gente não vai, com base nessas características disfuncionais, atuando de forma aleatória. Existe um processo que a gente faz. E como eu falei e repito, esse processo ele precisa ser baseado num raciocínio clínico voltado a essas disfunções. Não dá para você atuar de forma aleatória. Por exemplo, um paciente tem alteração de pré-contração, que é um reflexo em que deve ocorrer uma contração de assoalho pélvico ao existir um aumento de pressão abdominal. Você não faz um treinamento voltado para esse aumento de tônus muscular de forma aleatória. Você precisa seguir fases. Oi, Regina! Elisa tá pedindo aqui. Então, é importante a gente eleger as características disfuncionais que você encontra na musculatura do assoalho pélvico. A partir daí, a gente precisa dar um diagnóstico cinético funcional. Então, você vai listar características disfuncionais e o segundo ponto é dar um diagnóstico. De acordo com o panorama geral que você identificou de disfunção naquela musculatura, qual diagnóstico funcional esse paciente tem. Existem vários tipos de diagnósticos funcionais para a musculatura do assoalho pélvico. No workshop eu vou me aprofundar neles. A função do nosso workshop é você entender sobre esses 5 tipos de disfunções do assoalho pélvico. Então, se você não está inscrita no workshop, por favor, se inscreve. Eu quero mudar a forma de você atuar como fisioterapeuta. Então, a partir daí, a gente vai dar diagnóstico cinético funcional à musculatura do assoalho pélvico, certo? Então, existem 5 tipos. Será que voltou? Deixa eu colocar aqui o moderador. Agora foi. Então, existem 4 tipos de disfunções musculares do assoalho pélvico. Voltou. Ai, minha gente, eu não sei. Existem 4 tipos de disfunções musculares do assoalho pélvico. E de acordo com as características disfuncionais, a gente elege um desses 4 tipos. Talvez eu esteja falando assim e parece um pouco abstrato. Voltou. Parece um pouco abstrato, né? Eu não tô entendendo. Mas você vai identificar as características que você vê que estão fora de um padrão de normalidade. É algo muito simples, como eu fiz uma avaliação de Perfect e de acordo com o Perfect desse paciente está abaixo das características que é dentro de uma funcionalidade. Você vai anotar isso. E de acordo com vários achados musculares que você encontra, você vai eleger um diagnóstico cinético funcional, que existem 4. Eu não vou falar, que eu quero que você vá para o workshop do raciocínio clínico pélvico. De acordo com esses 4 tipos de disfunções musculares, é a partir daí que vamos eleger fases de tratamento. Então, vamos lá. Você primeiro vai realizar uma avaliação de assoalho pélvico e eleger as características disfuncionais para a musculatura do assoalho pélvico. Segundo ponto, você vai dar um diagnóstico cinético funcional para a musculatura do assoalho pélvico. Terceiro ponto, você vai eleger fases de tratamento. E a fase de tratamento, ela é abrangente, pode ter várias fases,
Até porque existem pacientes que têm vários tipos de disfunções musculares simultâneas, né? Tem várias alterações musculares que a gente precisa trabalhar para até esse paciente receber alta e ter um assoalho pélvico funcional. Então, a gente precisa estabelecer fases de tratamento. E, minha gente, não dá para você pular fases. Por exemplo, tem um paciente que ele não tem consciência perineal, você solicita a contração muscular e assoalho pélvico, mas você quer fortalecer essa musculatura. Como é que você vai começar fortalecimento muscular se é um paciente que nem sabe ativação, não entende o comando verbal que você utiliza e não sabe realizar uma contração muscular? Como é que você vai pular disso para realizar um fortalecimento muscular? E parece ser um pouco óbvio para alguns, mas é um erro muito grande que muitos fisioterapeutas fazem, né? De ficar realizando um treinamento que o seu paciente não está preparado para aquilo. Aí vai o fisioterapeuta, bota o paciente em cima da bola suíça, fica fazendo mobilidade pélvica, orientando o paciente a realizar contração muscular. Vem o fisioterapeuta e fica mandando o paciente apertar a bolinha entre as pernas. Então, você precisa realizar um treinamento de acordo com a necessidade desse paciente. E em relação à fase que ele está. Se ele está na fase de consciência, você fica na fase de consciência até ele sair dela. Isso é muito importante, seguir fases de tratamento fisioterápico. Não dá para você ser um fisioterapeuta que quer pular fases. Boa noite. Não dá. Você tem que seguir à risca aquela fase. E isso é chato, né? Às vezes a gente quer pular fase, a gente quer fazer um treinamento com o paciente em pé, a gente quer fazer um treino com cone vaginal, a gente quer realizar um treinamento que o paciente não está preparado naquele momento. Então, pare com isso. Foque na fase que esse paciente está. E siga as fases de tratamento. Eu tenho uma paciente idosa que não consegue entender os meus comandos. Você precisa trocar... A bolinha é triste. Você precisa trocar comando verbal até essa paciente entender. Muitas vezes você tem que usar comandos até errôneos. Muitas vezes eu dei comandos errados para minha paciente, porque eu vi que daquela forma ela ativava assoalho pélvico, até eu ajustar a forma com que ela entendia a ativação muscular e orientar e educá-la em relação à musculatura do assoalho pélvico. Mas o paciente precisa entender, e é a sua responsabilidade em fazer com que ele entenda. Então, mude comando, mude comando, mude comando. Então, mude o comando até seu paciente aprender. Não dá pra você... É nossa função conscientizar. E é muito chato, né? É a pior fase, eu acho, que é fazer ele entender. E como fazer esse paciente melhorar de prognóstico? Como eu sei? Com plano de tratamento. Quando a gente tem um plano de tratamento estabelecido, a gente consegue até fazer o paciente fechar um tratamento. Não sei se você já sentiu esse desejo de fechar um plano de tratamento completo com seu paciente, fazer ele parar de pagar por sessões e ele pagar o pacote de tratamento como um todo. Para isso, você tem que ser muito boa em plano de tratamento. Você tem que realizar um plano de tratamento, vai ficar gravado sim. E nesse plano de tratamento, você tem que saber exatamente o que ele precisa, porque senão você vai sair no prejuízo. Então, é muito importante você entender todas as fases que ele precisa, todos os tipos de características disfuncionais que ele tem, para você conseguir atuar exatamente na necessidade do seu paciente. Então, siga as fases de tratamento e eleja as fases de tratamento. E a gente precisa dessa informação até para conseguir dar um diagnóstico, demonstrar ao paciente a média de quantas sessões ele vai precisar, certo? O outro ponto, então, já falei de como, quais são as características, né? Eleger características disfuncionais do assoalho pélvico. Já falei sobre o diagnóstico cinético funcional. Depois, eleger fases de tratamento. E esse próximo é fácil. Depois que a gente elege
as fases de tratamento do nosso paciente, a gente vai dar objetivo terapêutico. Então, cada fase que você estipulou, ela tem um objetivo terapêutico. Então, por exemplo, pode ser em uma determinada fase, o objetivo terapêutico seja diminuir tônus de base, né? Diminuir a tensão muscular e assoalho pélvico. Ou hipertrofiar essa musculatura. Isso é uma fase de tratamento. Mas a gente precisa eleger fases, porque isso dá clareza do nosso tratamento. Então, você não é um fisioterapeuta inseguro porque você nunca estudou. Não é. A maioria dos fisioterapeutas são determinados, esforçados, estudiosos, mas não aprendeu a processo terapêutico. E depois que a gente elege os objetivos terapêuticos, a gente vai precisar entender, né, e eleger recursos para atingir aquele objetivo. Então, qual é o meu objetivo terapêutico para essa fase? É reduzir o tônus, né? Eu quero que esse paciente relaxe a musculatura, certo? De acordo com essa fase, quais são os recursos fisioterápicos que eu tenho disponível, que eu posso utilizar para esse paciente? Eu posso usar o TENS. Como usar? Não é um TENS aleatório, um FEIS. Não é um FEIS aleatório. Você precisa entender do recurso, como aquele recurso pode atingir aquele objetivo terapêutico que você escolheu. A vibração. Como é que eu posso utilizar da vibração para reduzir o tônus de base? E assim a gente vai elegendo os recursos. Estela, eu não tenho os recursos da fisioterapia pélvica. Quais são os recursos que eu preciso? E, na verdade, você não precisa de muita coisa. O mais importante é você saber o que está como atingir aquele objetivo terapêutico com o seu recurso. Independente qual seja, pode ser apenas a sua mão. Se eu só tenho mão em um paciente que tem uma tensão muscular de assoalho pélvico, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer massagem perineal, remoção de pontos de tensão, realizar mobilidade, uma flexibilização. Então, assim, você consegue atingir seu objetivo terapêutico com o mínimo de recurso que você tem disponível. Então, a pergunta não deve ser qual o recurso que eu preciso, é quais recursos eu consigo atingir aquele objetivo terapêutico. E assim você vai conseguir organizar um plano de tratamento, você vai conseguir evoluir o seu paciente e não ficar dependendo de equipamento, até porque você não é um técnico em fisioterapia, você é um fisioterapeuta. E a gente não é recurso dependente. A gente pode atuar com apenas nosso comando verbal. A gente pode atuar apenas com o poder das nossas mãos. Mas você tem que ser um fisioterapeuta que sabe o que você está fazendo. Seguindo o processo terapêutico estabelecido pelo nosso código de ética, organizado e orquestrado pela ICS. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que é tão escasso como fisioterapeuta. E a quantidade de fisioterapeuta que se sente inseguro é gigantesca. E a gente não pode ser. Porque vem outro profissional que mesmo não sabe o que está fazendo, mas se põe com mais segurança, consegue aquele paciente. Então, você precisa se posicionar com segurança, saber o que está fazendo, saber tirar as dúvidas dos seus pacientes. É muito importante a construção desse plano para a sua segurança como profissional. Não dá para você continuar sendo fisioterapeuta perdido na atuação. E a maioria dos fisioterapeutas são perdidos na atuação. Não dá mais para você ficar achando que é um curso de pós-graduação, é um cursinho, aquele curso de final de semana que vai fazer você se tornar seguro. Não é. É a construção de um processo terapêutico. Não é você metendo a mão na massa, pegando mão, prática que vai fazer você se tornar seguro. Você pode pegar a mão e se tornar experiente fazendo errado. Porque não é porque você faz várias vezes a mesma coisa de forma errada que você está fazendo o que deveria ser. Você precisa de um processo terapêutico e entender um processo de tratamento voltado às disfunções do assoalho pélvico. E isso não acontece na nossa prática clínica.
A maioria dos profissionais não sabem dar diagnóstico cinético funcional, eleger fase de tratamento, construir um protocolo terapêutico individualizado para o nosso paciente. E o que a gente precisa entender o que está por trás das coisas. Porque aí você não se torna escravo de uma clínica que paga mal. Você não se torna escravo de um chefe que não sabe de nada e fica querendo se meter no seu tratamento. Você não fica escravo de queixas que o paciente, toda sessão, solta uma queixa diferente. Você se sente perdido na atuação porque você só segue o que ele fala e cada dia parece que é uma coisa diferente que ele tem. E quando a gente começa a atuar na fisioterapia pélvica, a gente vê que os pacientes têm muitas disfunções associadas. Ele não tem somente uma queixa, não é somente incontinência urinária. É incontinência urinária com constipação intestinal, com dor na relação sexual, uma pessoa depressiva que toma medicamento XYZ. Então, essa complexidade muitas vezes não é passada na nossa atuação, não é passada no nosso ensino, né, quando a gente é estudante. Então, a gente precisa entender o que está por trás das disfunções, o que está por trás do uso de um recurso, o que está por trás do ser fisioterapeuta pélvico, atuar nas disfunções. E não é difícil, é porque você precisa entender o processo. E, como eu falei, né, o recurso, ele é último, né? Eu comecei com avaliação da característica disfuncional, dar diagnóstico, eleger fase de tratamento, objetivo terapêutico e recurso. Aí, o que o fisioterapeuta faz no automático e por medo? Qual recurso que eu preciso? É a primeira coisa que ele pensa, mas o recurso tem que ser a última e não a primeira. Você tem que construir todo um raciocínio por trás daquela disfunção. E depois você vai eleger um recurso terapêutico voltado às disfunções do assoalho pélvico, voltado àquela característica, daquela necessidade daquele paciente. Então, veja, disfunção de incontinência urinária mista. Isso não é, incontinência urinária não é uma disfunção muscular. Existem dois tipos de diagnósticos. Existe o diagnóstico clínico, que incontinência urinária mista é um diagnóstico clínico. E existe o diagnóstico cinético funcional, que é os achados musculares que você encontrou. Quando você foi avaliar a sua paciente, o que você encontrou ali naquela musculatura? Então, são dois achados diferentes. O diagnóstico clínico, ele é o que o médico dá como diagnóstico, e a gente pode dar também, assim, de forma superficial. A gente pode dizer, é uma incontinência urinária de esforço, é uma incontinência urinária de urgência, é uma incontinência urinária mista, é uma constipação intestinal, é uma incontinência anal que aquele paciente tem. Você entende que todos esses pontos que eu falei são diagnósticos clínicos, são achados clínicos. Agora, quando eu avalio o meu paciente, eu vou na avaliação procurar características musculares. Então, avaliei meu paciente, encontrei que aquela musculatura tem um ponto de tensão, aquela musculatura tem um relaxamento mais lento, aquela musculatura tem um atraso de pré-contração, tem uma alteração de reflexa, tem uma contração muito fraca e um relaxamento lento. Isso são características disfuncionais. Com várias características disfuncionais, a gente dá um diagnóstico cinético funcional. A gente junta vários diagnósticos como se fosse um quebra-cabeça e a gente dá um diagnóstico cinético funcional. E assim a gente diz, esse assoalho pélvico tem isso. E existe um tratamento perfeito para aquela disfunção. E por que você está confusa? Por que você está perdida na atuação? Porque você está querendo pegar uma queixa clínica que tem um nome como síndrome da Caldequina. E você quer juntar essa síndrome da Caldequina, um tratamento fisioterápico. Percebeu que não bate? Como é que eu vou dar, numa síndrome da Caldequina, um tratamento de fisioterapia pélvica? É difícil, né? Agora, se eu encontrei uma hiperatividade muscular do assoalho pélvico, eu encontrei uma dificuldade de relaxamento do lado esquerdo, eu encontrei uma hiperlordose, uma retificação lombar com tal diagnóstico,
O tratamento para aquilo é fluido. Você faz, isso é fácil de tratar. É fácil ser fisioterapeuta pélvico assim. Porque você, de acordo com aquela disfunção clínica, entendeu os achados musculares, cinético-funcionais e deu um tratamento. É como Claudineia tá falando. A gente só dá um diagnóstico clínico com análise muscular, com análise funcional. A gente não consegue estabelecer o tratamento fisioterápico, que é a última coisa, quais são os recursos que eu vou utilizar, com quais parâmetros do TENS, se eu estou tentando trabalhar com paciente com alteração clínica. Então, a confusão acontece quando você quer associar o clínico ao tratamento, mas você não é médica. O médico que pensa clínico, a gente precisa pensar funcional. Quando você encontra funcional, aí você consegue entender o tratamento, certo? Então, a forma de tratar é de acordo com funcionalidade muscular de assoalho pélvico. E uma pergunta que eu recebi ontem foi se o fisioterapeuta precisa de pós-graduação para atuar. E de acordo com o nosso código de ética, com CREFITO, a gente não precisa de nenhuma formação para atuar como fisioterapeuta. A gente precisa de uma graduação em fisioterapia. Então, você como fisioterapeuta pode atuar em qualquer área da fisioterapia, independente de qual seja. Você como fisioterapeuta pode entrar no hospital e trabalhar com respiratória. Você como fisioterapeuta pode entrar numa clínica de traumatortopedia e atuar na traumatortopedia. E não te impede. Agora, você tem que ter um senso ético de entender que você precisa de mais estudo e mais aprimoramento. Mas isso não está associado com uma pós-graduação. Até porque, para você pode ter um título de especialista, uma titularidade por meio de uma prova de título no CREFITO, em saúde da mulher. Você é especialista em saúde da mulher. Eu, por exemplo, eu não sou especialista em saúde da mulher. Eu sou pós-graduada em urogineco e obstetrícia. Então, você pode não realizar o tratamento você pode não realizar uma pós-graduação e atuar, como eu comecei a atuar em fisioterapia sem pós-graduação. A pós-graduação veio depois de um ano. Eu atuei 1 ano sem pós-graduação. Depois eu peguei meu certificado, né? Então, você pode atuar como fisioterapeuta sem especialização. Você pode decidir não fazer uma pós-graduação e fazer a prova de título no CREFITO. Aí você vai ser especialista em saúde da mulher. Como eu conheço muitas pessoas que são especialistas em saúde da mulher e não fizeram pós-graduação. Eu conheço fisioterapeutas como eu mesma, comecei a atuar como fisioterapeuta nas disfunções pélvicas sem pós-graduação. E só fisioterapeuta pode atuar na reabilitação pélvica? Sim. Só fisioterapeuta pode atuar nas disfunções do assoalho pélvico. E nós somos os profissionais mais capacitados a entender das disfunções musculares e da função muscular. Então, quando se fala de musculatura, quem atua na musculatura é o fisioterapeuta. Então, nós temos uma capacidade de atuar em músculo, porque é a nossa graduação. A gente se formou 5 anos para estudar sobre músculo. E quando chega você quer se aprofundar mais numa área específica, a gente se aprofunda nas disfunções do assoalho pélvico e na reabilitação do assoalho pélvico e na prevenção das disfunções do assoalho pélvico. Mas gostaria de convidar
uma semeadora extremamente especial. Estamos nas lives de preparação para o workshop do raciocínio clínico pélvico, em que a gente vai se aprofundar nessas disfunções musculares do assoalho pélvico. Então, por isso, eu convido aqui só Claudineia, vou mandar a tua... Vou mandar o convite aqui. Aí você aceita. Vamos ver se vai. Verdade, tem enfermeira atendendo e dando palestra sobre. Oi, Claudineia, tudo bem? Oi, vou ligar a câmera aqui, né? Não dá certo. Tudo bem, Claudineia. Muito obrigada por aceitar o convite em vir aqui conversar um pouquinho comigo. Imagina. Prazer enorme. E, Cláudia, eu quero que você comece se apresentando. Quem é você? O que está fazendo aqui? Bem, eu sou a Claudineia, eu moro em Curitiba. O som tá bom aqui, tá? Eu moro em Curitiba atualmente, já sou formada há 17 anos pela Universidade Estadual de Londrina e atuo na saúde pública há mais de 12 anos já. Nossa! Já. E eu entrei no Hospital de Clínicas de Curitiba, pela Universidade Federal também, que é um concurso público federal, pela EBSER, que inclusive no momento está com vagas abertas. E quando eu entrei no hospital, a gente vem por um concurso que é de fisioterapia geral, e eles pegam o nosso currículo logo que a gente está aprovado, e eles se baseiam no seu currículo para ver qual é o perfil que você tem para atuação na área hospitalar. Uhum. E como eu já estava um pouquinho velha, né? Faz 7 anos que eu estou ali, então eu já estava formada há algum tempo, então eu tinha experiência em várias áreas, mas com o passar do tempo, eles me puxaram para a área de fisioterapia pélvica. Era uma área nova dentro do hospital, é muito raro a gente ver hospitais públicos, mas como é um hospital de grande porte, que a gente tem cirurgias pélvicas amplas, atuando em coloprocto, saúde da mulher, saúde do homem, gestações de alto risco, acaba que havia essa necessidade. Mas, quando eu cheguei lá, aquela história, né? Tudo era mato, e a gente tinha em torno de 5 anos de fila de espera e muita gente. E somente uma colega que atuava, e ela ainda se dividia em várias áreas, ela não fazia somente fisioterapia pélvica. Então, o desafio foi aí, e eu fui, assim, pela minha paixão pela área, acabei aceitando o desafio de tentar organizar esse serviço público nessa área. Mas vontade não significa pleno conhecimento, muito menos prática clínica. E fui atrás de curso, fiz pós-graduação, mas primeiro aquela história que você falou, a gente põe a mão na massa. E aí depois, mesmo com segurança, fui fazendo os cursos para tentar melhorar, para poder fazer o melhor pelos pacientes que também estão no SUS e que também precisam do atendimento. Acho que me apresentei. Apresentou muito bem. E assim, o que é que você sentia, né, quando você começou na fisioterapia pélvica, né? Quais eram os seus medos, suas preocupações? O pessoal está dizendo que está cortando um pouquinho, eu não sei se é a internet. Acho que é a internet, porque eu não estou nem com o telefone, nem com o notebook perto. Ela viu que ela Eu estou escutando bem aqui. eu acho que deve estar intervindo, mas eu não sei o que é. Pode ser a internet mesmo. Bem, E assim, quais eram os seus maiores medos, suas inseguranças quando você começou a atuar, né, na fisioterapia pélvica? eu acho que teve duas coisas que mais me assustaram, assim, no início. Primeiro, o tamanho do pepino que eu estava entrando. Porque há uma responsabilidade técnica muito grande quando você é uma das pioneiras como fisioterapeuta. É um hospital universitário onde a gente está formando os médicos. E aí você formar
o respeito desse médico pela classe fisioterapêutica é algo que, para mim, sempre foi muito importante. Uhum. E eu tinha muito medo de fazer bobagem e isso refletir na nossa profissão. Então, esse era o primeiro medo, assim, medo de fazer bobagem mesmo, porque eu não me sentia tão segura para estar enfrentando aquilo que eu ia encontrar. E a segunda era porque, por ser um hospital de grande porte, tinha inúmeros tipos de diagnósticos diferentes. E como você disse anteriormente, a gente se prende demais aos diagnósticos. E eu sempre brinco que um hospital de grande porte, ele sempre vai ser a curva de rio. Então, tudo que você imaginar de difícil, de diferente, de múltiplos problemas, a gente vai encontrar aí. Então, não é um paciente que vai chegar com um ano de incontinência urinária. Ele vai ter anos de incontinência urinária. Ele vai ter incontinência urinária, mais a perda fecal, mais o prolapso, mais dor pélvica crônica, mais... E você vai ter que escolher em que você vai começar a atuar. Então, como eu tinha essa insegurança de qual era a maneira correta de fazer o diagnóstico cinético funcional, que eu acho que foi isso que o Semana da Pélvica me trouxe, que foi a gente ter mais metas dentro do tratamento. Escolher qual era o bicho que eu ia começar a enfrentar. E todos eram muito grandes, mas se eu olhasse para todos ao mesmo tempo, eu não ia conseguir combater todos. Então, saber escolher a briga e saber que aquela era que ia me trazer maior benefício, até porque, pelo próprio sistema do SUS, eu não tenho a possibilidade de atender um único paciente durante meses. Eu preciso fazer essa fila rodar. Eu preciso dar o meu melhor dentro do número pequeno de sessões, porque eu preciso atender outros pacientes. Então, a gente estabeleceu algumas metas e você pega as prioridades. E eu sei que é nisso que o Semendo me ajudou, principalmente em escolher melhor as brigas. E eu ia te perguntar isso, né? Como você encontrou o Semeando e por que você quis entrar nele? Muito, eu acho que assim, um pouco por causa... Meu filho pegou aqui. Um pouco por causa da própria internet, né? Nessa busca de conhecimento, então, assim, eu vinha fazendo vários cursos, e aí eu ficava procurando muito na internet cursos, e um dia o Instagram me mostrou, aleatoriamente, uma aula do teu workshop, e eu me lembro até hoje que era uma tarde que você estava fazendo, acho que numa quinta tarde também, que era o Pega Essa Bomba. E de repente você começou a falar de um caso que eu tinha acabado de passar naquele dia, que eu tinha feito uma avaliação e eu falava, gente, mas parece que pegou a minha paciente e está explicando aqui o caso. E aí eu tentei interagir ali e deu certo, tipo, você respondeu as minhas perguntas, foi objetivo, foi clara. Para mim fez toda a diferença. Aí eu percebi que no Semeando eu ia poder ter essa assistência em outras situações também. Até porque são muito diversas as situações. Você sabe disso. Tem dias que eu tô falando de uma coisa, de repente eu mudo completamente o foco e já é um paciente totalmente diferente. E o que você mais gostou do Semeando na Pélvica? Assim, quando você entrou nele, o que foi que te mais brilhou os olhos quando você entrou? Acho que isso, né? Essa disponibilidade de esclarecer dúvidas, que depois de tanto tempo de formada, a gente acaba perdendo esse vínculo com os próprios professores. Eu me lembro que logo que eu me formei, como eu tinha uma relação muito boa com os meus professores, então às vezes eu fazia troca de caso clínico com eles, assim, por e-mail, por telefone, mas era porque eu me sentia insegura e eles davam esse respaldo. Como eu mudei completamente de área, fui para uma área tão diferente, na pós-graduação, eu não senti isso com aqueles professores. Parece que eles não tinham essa prática clínica e nem tanta clareza de explicar. E aí o Semeando me deu essa possibilidade de poder perguntar, de ter respostas rápidas, apesar de mudar muito os meus assuntos, porque são pacientes muito diferentes todos os dias, eu percebi que a Estela, você tem essa dinâmica, né? Porque pela experiência, você também tem velocidade de raciocínio para saber que hoje eu estou falando de uma coisa, mas amanhã já é diferente, e o conhecimento vem agregando, né? Apesar de serem diagnósticos muito diferentes de um paciente para o outro, a musculatura pélvica é a mesma. E a partir do momento que eu entendi isso, de que os músculos vão ter somente 5 possibilidades lá de disfunções, que no final das contas o plano de tratamento, eles são parecidos, apesar dos diagnósticos clínicos serem muito diferentes. Isso tira
tira o medo do diagnóstico clínico e das complicações que esses pacientes trazem. É verdade. Foi E, isso assim, que mais cresceu os olhos. e assim, realmente a gente precisa ter esse dinamismo, né, de atuação, assim. E é muito diferente quando você mete a mão na massa. É importante a gente associar o conhecimento que você vai estudando e se aprofundando, mas também a mão na massa, você sentiu a musculatura do assoalho pélvico. Você tem um paciente de verdade. Eu falo muito isso, que não adianta a gente ficar com paciente, com outros fisioterapeutas como pacientes, sabe? Cobaias. Não é a mesma coisa de você estar na prática clínica, avaliando o paciente e evoluindo aquele Sim. caso. É completamente diferente. Você tá no final de semana, faz um toque, faz um perfect e achou que isso é fisioterapia pélvica. Não é. Então, a mão na massa, você aceitar um paciente pélvico, você desenvolver o tratamento, é isso que vai fazer, né, o fisioterapeuta dominar o raciocínio clínico e ir atrás mesmo e evoluir como profissional. Eu acho que o fisioterapeuta, a gente, apesar, acho que antes de ser fisioterapeuta, a gente tem que entender um pouquinho mais o ser humano também. É. Porque eles são muito diversos. Apesar de, às vezes, a gente ter o mesmo diagnóstico, a evolução desse paciente vai ser muito diferente. Eu digo sempre que nós não somos para todo mundo. A fisioterapia pélvica não é para todo mundo. Não é todo paciente que vai ter dinamismo, interesse, até mesmo um prognóstico positivo. Então, dependendo do momento que você pega ele, às vezes até mesmo se ele tem um Alzheimer avançado, se ele tem algo cognitivo que impede ele de compreender o tratamento, a fisiopélvica não é para ele. Ah, mas você pode ajudar em alguns aspectos, sim, mas a gente não vai resolver o mundo. Uhum. E entender que a gente também tem essas limitações, e isso não está relacionado ao diagnóstico do médico que foi feito. Está muito relacionado com o quanto aquele paciente também abraçou o tratamento e tem condições de fazer esse trabalho conjuntamente. E nós, como profissionais, precisamos ter essa clareza de dizer assim, não, não é para você. Até Se porque não, se senão você perder. perde tempo. Sim, e você vai entender uma ideia que não é possível. Então, eu vou dar um exemplo, assim, não sei se as meninas, né, já têm essa informação, mas normalmente, se a gente tem uma alteração muscular, onde o paciente tem um exame que demonstra que ele não tem a capacidade de fazer uma pressão que seja maior do que 29 centímetros de água, a gente não vai conseguir parar a incontinência urinária desse paciente. Aí a gente tem que juntar conhecimento de informação mesmo de tudo que a gente já sabe sobre terapia pélvica, a gente vai ter que estudar mais profundamente, sim, quais são os diagnósticos, os exames que o paciente traz, para entender o resultado daquele exame, porque senão a gente começa a vender a ideia de que todo músculo, desde que seja fortalecido, ele está saudável, ele vai parar de perder urina. Hoje mesmo eu recebi um paciente que estava com perda total e ele tem uma hipertonia de musculatura náusea. Então, por que ele perde? E aí o médico mandou ele fazer exercício de fígado, então atrapalhando, além de tudo, o trabalho dele. Então, é complicado, porque eu acho que nisso o semeando ajuda demais, porque você dá uma aula explicando toda a parte da patologia, depois você explica a parte muscular e a gente consegue fazer uma junção de tudo. Porque não adianta olhar só para uma coisa ou para outra. É muito mais. Não é um protocolo, né? Porque senão todo mundo fazia um treinamento muscular, Sim. ganhava força, era todo mundo continente. E a gente ia virar Mas educador físico de músculo pélvico, né? Ia virar todo mundo fortalecido. Todo mundo com pompoarismo. E o que você acha em relação à sua diferença como profissional hoje, antes de entrar no Semeando e depois que você entrou no Semeando na Pélvica? Eu acho que basicamente aumentou a minha segurança, né? Eu me sinto hoje muito mais segura em traçar o tratamento mesmo, em conseguir entregar aquilo que realmente é possível para aquele paciente.
Eu não prometo que eu não posso entregar, porque eu faço toda uma avaliação prévia. A primeiro dia é só uma avaliação conversando, entendendo os exames, tudo. Depois uma boa avaliação física. E aí sim eu falo para o paciente, eu posso te ajudar até aqui. Daqui para frente eu não posso. Então, eu posso te entregar 100% do resultado. Mas há casos que eu tenho que ser sincera e falar, eu não posso te entregar. Você precisa de uma segunda cirurgia para você resolver o seu problema. Você vai precisar da medicação, da fisioterapia e da cirurgia, porque isso é muito comum nos hospitais de grande porte também. A gente tem um paciente tão complexo que só a fisioterapia não vai resolver 100%. Eu acho que o que eu fico mais feliz hoje é de não prometer o que eu não posso entregar. E eu acho que antes eu fiz muito isso, sabe? Eu ficava muito frustrada por não poder entregar, mas era falta de conhecimento e vontade de ajudar. Não era nem má fé. Enfim. E o que você conseguiu aprimorar na sua entrega, assim, para os pacientes? Realmente, assim, no que você consegue ver, tipo, nossa, mudou. Não é a mesma coisa. Eu acho que principalmente na atuação em dor pélvica crônica, mudou demais. Assim, é muito rápido. A resposta é muito rápida. Eu acho assim maravilhoso. Às vezes, em 2 sessões, o paciente chega dizendo que não está tendo mais dor, que não está mais tendo perda urinária, que não está tendo mais urgência medicinal. É muito bacana. E você devolve qualidade de vida para o paciente num tempo recorde. E isso gera admiração do paciente para a gente, que eu acho que é uma recompensa, já que não é. Até é bem interessante falar isso, né? O semana pélvica, a Estela vive falando, né, Estela? Ah, vocês têm que montar o teu consultório. E eu, como tenho essa questão da carreira pública, esse não é meu foco, mas nem por isso o semeando não é para mim, né? Não é o meu foco neste momento, a vida pode me levar a vários caminhos, mas eu acho que essa satisfação de ver o paciente bem, a minha fila de espera andou demais. Hoje a gente está atendendo pacientes que foram encaminhados em novembro, então assim, andou muito. A nossa equipe cresceu, né? Eu era a terra de um homem só. E hoje a gente está numa equipe de 4, parece pouco ainda, e é pouco, mas triplicou a equipe. Que massa. Então a gente conseguiu encantar os outros profissionais que entravam para a nossa área, fazer com que se interessassem pela área, que estava recebendo elogio, porque a gente estava recebendo recurso. Quando o paciente elogia, a gente consegue comprar equipamento, a gente consegue ampliar o serviço, consegue outras coisas que não têm a ver com o serviço particular, mas que vai agregar também para a fisioterapia. E principalmente a gente ganha respeito médico. Então, eu já recebi alguns convites de colegas médicos para ir trabalhar com eles, para ir para o consultório deles, mas não sei nem se devo falar, mas assim, eu tenho um bebê pequeno, meu filho quer muitos cuidados neste momento, eu sou mãe solo, então não é uma realidade ainda para mim. Quem sabe? Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Com certeza. E eu tô feliz e grata. Ai, graças a Deus. E o Brasil agradece, né? A saúde brasileira agradece. Todos somos merecedores. Eu acho que, por mais que as pessoas neguem, eu acho que a fisioterapia, a gente tem esse amor pelo próximo muito entranhado, assim. A gente até é um pouco altruísta demais, às vezes. A gente abre mão de tanta coisa para investir em informação, para fazer o melhor possível, num país que nem sempre valoriza financeiramente e nem de forma pessoal o nosso trabalho. Até porque a própria população acha que só vai ter resultado com cirurgia e remédio. Então é muito bacana a gente provar para o paciente que nós também fazemos resultados. Que, inclusive, mesmo que ele esteja tomando o melhor remédio do face da Terra, se ele não tiver a fisioterapia pélvica junto, esse remédio não vai dar resultado. Eu tenho vários pacientes que chegam, como ele demora uns 3, 4 meses para chegar para mim, ele já tomou o remédio dele da hiperatividade vesical e não deu resultado. Aí ele abandona o remédio e fica esperando a físio. Quando ele chega, eu falo, não, a gente vai fazer umas 4 sessões. Se não melhorar, você toma o remédio. Talvez o seu caso seja remédio associado ao tratamento. E ele confia 100% e dá resultado e a gente consegue caminhar. Então tem um respeito, assim, que a gente vai
tendo tanto da parte do paciente quanto do médico, que eu acredito que é o que todo mundo sonha. E esse reconhecimento, ele vem sempre que a gente se dedica, mas que a gente tem também todo esse respaldo por trás, porque conhecimento não vem de graça. É. E investir no semeando, eu acho que traz essa possibilidade da gente pegar alguém que tenha a prática e que consegue compreender que a gente precisa dessa ajuda inicial e que todo mundo vai sair ganhando, principalmente o paciente. E o intuito é você ser capaz de raciocinar de uma forma que nem precise de mim também. E que Sim, você se torne independente como profissional, para não ficar colado no professor. Claro que sempre, vez ou outra, eu quero discutir um caso clínico, será que eu preciso trocar alguma coisa? Mas que isso não seja a sua dependência. Que a sua dependência seja o que você estudou, seu raciocínio clínico, e você seja autônoma, né, em relação a isso também. sim. Então, essa independência do aluno é muito importante. Eu acho que para mim, assim, eu não tinha tido quase nada de formação em coloprocto, eu não tinha tido quase nada de musculatura pélvica masculina, muito pouco, assim, principalmente nas incontinências mais severas, pós-prostatectomia, ainda era muito raso o conhecimento que eu tinha tido dos cursos anteriores e da pós. Então, para mim, fez muita diferença, porque eu percebo que as pessoas são muito segmentadas, até os cursos que a gente faz. Eles não são tão completos quanto o semeando acaba trazendo. Eu já peguei no seu pé que a gente também precisa atuar com criança. Porque é impressionante como quando você está nessa área, outros leques abrem. E aí eu já estou sendo solicitada já, né? Tem aula de pediatria, tá? Eu acho que você não viu. Eu vi a aula, mas daí você falou que vai fazer o curso presencial aí, eu tô em Curitiba. Entendi. Como é que eu vou fazer pediatria? eu acho que você tem que incluir um módulo no CBAndo para a gente poder atuar à distância também, né? Pelo menos um conhecimento básico, Uhum. básica. E a gente agora tem um leque muito extenso com as crianças neuroatípicas. Então, o desfraude de crianças neuroatípicas está sendo uma loucura. Não é porque cresceu o número de crianças neuroatípicas, é porque o cuidado com essas crianças aumentou, a busca de tratamento aumentou. E eu creio que seja uma área muito bacana, assim, para a fisioterapia pélvica crescer. Com certeza. E o que você diria para quem está assistindo aqui, nossa live, e está com medo de semeando na pélvica, não sabe se vale a pena investir, porque não sei se é isso que vai me tornar seguro, não sei se... Enfim, o que você diria para essa pessoa que está em cima do muro e pensativo? Eu vou contar só uma historinha curta. Eu tive meu carro roubado no carnaval passado, dentro do meu prédio. A Tainá sabe que isso é verdade. E eu já tinha fechado tudo para fazer o semana, eu estava na dúvida. E aí eu ia pagar, e naquele final de semana roubaram meu carro. E eu falei para ela, eu não tenho um centavo para comprar outro carro. Mas eu vou fazer uma escolha. Hoje eu vou parcelar o semeando, ela vai chorar, porque o conhecimento vai me devolver. Vai me devolver tudo que eu perdi. E é isso. A gente investe quando a gente acredita que aquilo vai trazer bons resultados. E eu não tenho o que me arrepender. Tudo que você prometeu, você entregou. O que eu ainda não consegui fazer foi ter tempo suficiente para assistir todas as aulas que eu preciso. E eu me cobro por isso todos os dias. Mas eu preciso me dividir demais entre a vida profissional, a vida pessoal, os cuidados do meu filho. Mas compensa, porque o pouco que ainda falta para assistir, assim, eu sei que vai agregar e é por isso que eu tô me cobrando tanto. Mas o muito que eu já assisti já me trouxe todo o retorno que deveria vir, sabe? E por isso que eu te falei que a gente tem que fazer semeando na pélvica eterno, porque a memória de mãe é muito ruim, a gente assiste a aula, daqui a pouco tem que ir lá e assistir de novo, tá? Então não tira isso da gente, fez semeando, deixa lá eternamente pra gente poder esclarecer dúvida. Até para não precisar ficar enchendo teu saco perguntando no pessoal. Então a gente vai lá e assiste a aula, que é mais tranquilo. E é isso. Não tenho dúvida. Não vai valer a pena. E eu tô falando de vocês, para vocês, talvez algumas pessoas já conheçam. Aqui em Curitiba a gente tem a Maria Seleme, que é muito conhecida na área.
Não tô falando nem bem nem mal, estou dizendo que eu fiz aulas dela, que eu fiz cursos dela e não deixa nada a desejar. Eu acho que é o contrário. A gente tem aulas práticas e direcionadas de forma pessoal muito melhor do que em pós-graduações que tem muita gente ao mesmo tempo e às vezes a gente não consegue esclarecer tudo. É isso. Acho que é isso. Clau, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu fico Isso. muito honrada em ter você como semeadora. Você sempre eu falo de você, você vê por aí, né? Vez ou outra você entra numa live e vê que eu tô falando de você, porque você é um exemplo de semeadora, de dedicação, de estudo, de meter a mão na massa. E é uma honra te ter como semeadora. E eu quero pessoas assim, né? Fisioterapeutas que estão aptos a se lançarem, a irem atrás, a me encherem o saco, tirar dúvida, porque vão mudar a forma de ensinar fisioterapia pélvica e de atuar na fisioterapia pélvica aqui no Brasil. Eu acho que é sobre isso, assim, é sobre melhorar, né? Levar a fisioterapia para frente da melhor maneira possível, com segurança, porque a gente está vendendo a fisioterapia da melhor maneira possível quando é com conhecimento. E você está bem de poder fazer isso também. Porque a gente poderia fazer de forma rasa, a gente poderia fazer mais ou menos, mas quando você decide fazer da melhor maneira possível, você está cuidando do outro como você gostaria de ser cuidado, ou como você gostaria que a sua mãe fosse cuidada. E é assim que o mundo deveria ser, né? É idealista, porém, eu não vejo outro jeito de viver, né? Não seria nem justo. Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Que Eu Deus agradeço. abençoe muito. Qualquer coisa, estou aqui, você sabe. Um beijo a todo mundo. Boa noite. Obrigada. E vai ter live na sexta-feira. E semana que vem já começa o nosso workshop. Bora lá. Beijão. Beijo, tchau. Até.